Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Uma reflexão da palavra de Deus. Provérbios capítulo 27, o versículo 2, diz assim: Louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Meus irmãos, nós precisamos ter a sensatez, o equilíbrio, para que não venhamos a gloriar a nós mesmos, a elogiar a nós mesmos. O próprio Senhor Jesus, numa certa ocasião, ele disse que não era bom ele dar testemunho dele mesmo. As pessoas é que precisam falar de nós, nossas virtudes, nossos valores, nossas visões, nossa fé, e não nós mesmos nos vangloriar. O versículo é claro: louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Quando você vai comprar uma televisão nova, um fogão novo, um carro, vem acompanhado dele manual. O manual é para dar instruções como você vai usar aquele aparelho da melhor forma, da melhor maneira. Então, toda vez que você tem uma dúvida, você recorre ao manual. Nós temos um manual, é a Bíblia Sagrada para consultarmos. Todas as vezes que ficarmos em dúvidas, nós temos a Bíblia Sagrada para consultar. É nossa regra de fé, nossa regra de conduta, nossa regra de vivência. Deixar de consultar o manual adequadamente é prejuízo para a nossa vida. No nosso caso, a Bíblia Sagrada. Deixar de consultar o manual, que é a Bíblia, pode produzir tristes consequências, perdas em nossa caminhada, em nossa vida. A Bíblia é o nosso manual. Só uma observação aqui para nós. Em se tratando da língua, a Bíblia também é nosso manual de instruções e nos oferece algumas indispensáveis prescrições. Primeiro, devemos usar a língua moderadamente. Provérbios capítulo 10, versículo 19 e Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 nos orienta a usar a língua moderadamente. Que eu e você possamos usar a língua com equilíbrio, com moderação, com ponderância, porque podemos sofrer consequências pelo falar demais, pelo falar desregradamente. Segunda coisa, não use para gloriar-se. Não use para gloriar-se. Foi o versículo que nós lemos. Gloriar a si mesmo, exaltar a si mesmo, honrar a si mesmo. Não. Glorifique a Deus e deixe que as pessoas falem de suas virtudes e valores. Não use a língua para coisas fúteis. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra fútil. Levíticos 19:16 é claro, e 1 Timóteo 5:13 nos recomenda. Não use a sua língua para murmurar. Tiago capítulo 4, versículo 11. Paulo escreveu aos Coríntios e disse que a maioria dos que morreu no deserto foi por causa da murmuração. Deus detesta, Deus odeia a murmuração. Não use a sua língua para mentir ou enganar. Colossenses 3:9 e Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao 20. Fala que nós não podemos usar a língua para enganar. Quem é o enganador profissional nato é o diabo. E toda vez que nós usamos de engano, estamos sendo usados pelo diabo. Não use a sua língua para obscenidade.
Efésios 4, 29. Não entristeçais o Espírito Santo. Use a sua língua sabiamente, que Deus nos dê ponderância, sabedoria, temor, para usarmos a língua sabiamente. Que a nossa língua seja usada para consolar, que a nossa língua seja usada para admoestar, para advertir, para ensinar, para abençoar, para proclamar o Evangelho, que a nossa língua seja usada para louvar e agradecer a Deus, para orar, para bendizer o nome santo do Senhor. E não para destruir, para denigrir, para acabar com a vida dos outros, para levantar falsos testemunhos, calúnias, que a nossa língua venha ser usada para abençoar e glorificar a Deus. Então, meu irmão, cuidado com o que você fala, cuidado com o que sai dos seus lábios. Você pode destruir uma família, você pode destruir um casamento, você pode destruir uma empresa, uma cidade, uma nação, dependendo com o que você falar. A maioria das guerras do mundo é por causa da língua. Tomemos cuidado. Ficamos com esse versículo, Provérbios 27, 2. Louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Tenha paciência, para que as pessoas venham dar testemunho de você, para que as pessoas venham falar de seus valores e virtudes, de sua fé, de sua ousadia, de sua coragem, que as pessoas dê testemunho de você e de mim, e não nós mesmos venhamos bater no peito e ficar falando de nós mesmos, de nossas virtudes, nossos valores e nos vangloriando. Cristo Jesus, ele diz que um homem não pode ficar dando testemunho de si mesmo. Jesus não ficava dando testemunho de si mesmo. As pessoas que falavam dele e testemunhavam dele. Em alguns momentos, ele tinha que falar para ensinar. Ele tinha que falar algumas vezes dele para se revelar. A Bíblia estava sendo escrita, os evangelhos estavam sendo escritos. Então tinha momentos que ele tinha que falar, revelar para que eles entendessem e ficasse registrado. Mas muitas vezes Jesus curava e ele dizia: não conte para ninguém. Muitas vezes ele levantava o paralítico, expulsava o demônio, dava vista ao cego, ele dizia: vai lá e conta só para o sacerdote para ele dar testemunho depois. Ou então, fique calado agora, fale na hora certa. Meu irmão, recorra ao manual de fé e conduta da nossa vida, que é a Bíblia Sagrada. Então, precisamos falar pouco, falar menos, ou não falar nada. Deus te abençoe, que a nossa língua seja usada para profetizar bênção, vida, vitória, milagres e salvação de Jesus na vida das pessoas. Deus te abençoe.